na QUnit, a comunidade dedicada a melhorar o impacto da qualidade nas empresas. Nesta mesa redonda, abordamos o tema do QAOps e, em particular, da Observability Pipeline, uma necessidade crescente em sistemas sempre mais complexos. Iniciamos a nossa mesa redonda com uma introdução ao tema, seguindo uma troca de experiências sobre o tema. Pode aceder ao blog e à comunidade no site QUnit.com. Uma boa audição. Subscreva para obter os próximos episódios. Por exemplo, para nós, coisas como estas métricas de observabilidade, etc., têm impacto, por exemplo, no nosso sistema de licenciamento, porque assenta sobre essas bases. Mas, pronto, isto numa perspectiva mais genérica e mais de alto nível, até porque, mas acho que é verdadeiramente importante para o negócio, até porque muitas destas características acabam por drenar, por exemplo, para o marketing, para estas zonas da empresa que nos permitem olhar para uma determinada funcionalidade ou para um determinado cliente de uma outra forma, ajuda-nos a perceber o seu crescimento, etc. Portanto, isso eu considero bastante importante. Depois, descendo um pouco, se calhar agora indo para o outro lado da moeda, há pouco falava na parte também de perceber como é que é a utilização do sistema e nas métricas que o próprio cliente está interessado. Enfim, algumas das experiências que nós temos em termos de monitorização e de extração de métricas para o próprio cliente, até são muitas vezes utilizadas a partir de do ingesting dos Docker containers e da monitorização do seu log, por exemplo, através do Datadog, etc., com esse tipo de integrações. Ou seja, o que nós fazemos acabam por ser truques e estratégias muito básicas a este nível, mas que nos permitem ter este tipo de percepção do que é, ou seja, qual é a utilização, se existem problemas, eles são monitorizados, por exemplo, para o Sentry ou para este tipo de ferramentas e que permitem à equipa de desenvolvimento até perceber as exceções que estão a ser atiradas e que não estão a ser tratadas e que podem colmatar em erros. Nós já usamos isso. O Sentry, por exemplo, é uma ferramenta que nós usamos logo desde o início, há muitos anos, e nos tem ajudado sempre bastante. Eu acho que há uma regra, no meu entender, acho que há uma regra de ouro nisto, nós só devemos monitorizar ou só devemos pelo menos analisar de facto o que é importante e devemos reduzir o lixo, porque se nós começamos a ter um painel de muita coisa, basicamente temos excesso de informação e depois acabamos por ter alguma dificuldade em processar. Portanto, acho que o dimensionamento de métricas, o dimensionamento da informação deve ser focado. Pronto, sobre isto E qual é o caso de uso, qual é a necessidade para quem, não é? Exato. Exatamente. Pronto, era um pouco isto que tinha para partilhar convosco nesta fase inicial. Está bem. Não sei, Pedro, se tens algo que vocês... Sim, eu posso partilhar do ponto de vista até mais de desenvolvimento, não como implementação, mas até do why, porque já estou a sentir essa necessidade. E o why até está a acontecer atualmente no meu projeto. Nós estamos a mudar para uma arquitetura multisserviços, né? Começa a tornar-se um sistema complexo e o cliente nem tem, ou seja, o why também tem partido da organização e o cliente começa logo, o problema é logo atrás, ou seja, nem QA, eles não postam em QA, nem tem uma equipa de QA, mas do nosso ponto de vista estamos a desenvolver, já começamos a sentir esta necessidade e realmente agora já temos várias aplicações, várias APIs, também com sistemas de pagamentos e já começou a ser bastante. E nós temos logos, claro, nós como programadores já temos esta mentalidade de ter logos, depois também quando acontece alguma coisa sabemos
onde é que foi o problema e etc. Para nos ser também mais fácil fazer essa monitorização e identificar os problemas. Mas eu vejo aqui o why é quando um produto ou um sistema ou um software começa a tornar-se complexo e então com estas arquiteturas... Observar-lo, não é? Não se percebe o que é que acontece. Exatamente. Há mais essa necessidade de haver esta observabilidade. E eu posso dizer, pronto, neste momento, até já como responsável do projeto, já vou discutir isto com o cliente. E por isso, claro que isto depois, por aquilo que eu estive a ler e tu disseste há pouco, não nos podemos focar nas ferramentas. Já há várias ferramentas que nos podem ajudar, mas se calhar é definir bem estes processos, esta pipeline, por assim dizer. Mas eu vejo, mesmo depois, eu posso também falar da minha experiência da minha startup, apesar de ser startup e são ambientes muito ágeis e nós estamos a desenvolver, estamos a conversar, eu passei por isso, estamos a conversar com um potencial cliente e às vezes para surpreender esse cliente desenvolvemos uma nova funcionalidade em 2 dias, só que aquilo, até há pouco acho que o Ricardo a falar nestas coisas de reliability, e nós por acaso nós já tínhamos assim umas métricas e logs e nós definimos, porque nós tínhamos uma aplicação de Internet of Things que era para abrir portas, fechaduras digitais, e nós tínhamos uma métrica, o nosso software tem de funcionar, em 100 vezes que abre uma porta, 90 tem de funcionar. Mas é nesta nossa mentalidade, ou seja, acho que tem a ver, como houve o Scrum e haver este Scrum Master, acho que era importante também começar a haver uma framework ou uma pessoa que começasse também a implementar esta mentalidade de que é a Ops ou de observabilidade, ou seja, para mim isto está um bocado tudo interligado, né? DevOps e que é a Ops, daí o nome também que é a Ops, acho que isso também o caminho é esse, só que é preciso haver também a mudança ao nível da companhia, né? E cultura organizacional. A cultura e etc. Ok. É fixe, assim, vemos que necessidades parecidas, mas contextos bastante diferentes que priorizam diferentemente, acho que é isso mesmo. António, posso pegar aqui, o Ricardo levantou uma questão muito interessante, que é quando ele ficou no ponto em que, ok, agora vem aqui uma equipa de SRE e agora vamos ter que comer métricas que não sei, que é que vamos deitar as nossas ao lixo. Isso é muito importante, porque esta parte, como tudo no resto, tem um impacto cultural brutal. Ou seja, tu passas a uma certa escala, que é a escala do Ricardo, tu tens que primeiro assinar um contrato. Tens que estabelecer um contrato social entre as várias partes. O que é muito interessante. Exatamente. Né? E agora, imaginemos, por exemplo, eu estou numa escala infinitamente muito reduzida. E mesmo assim, mesmo uma escala muito reduzida, e porque somos multiprojeto, nós, tipo, para uma questão de contextos diferentes, para a mesma pergunta nós temos respostas diferentes. Exato, e já com uma escala que uma pessoa pensa, isto eu consigo gerir e tudo, não é? E já aí a complexidade forte. Porque acontece aquilo que o Pedro disse, nós em 2 dias montamos uma feature e está pronta, o cliente experimenta, temos, por um lado, o lado positivo é que temos feedback do cliente, por outro lado, estamos completamente cegos devido a aquilo vai funcionar aqui não tem problema, não é? Exato, senão estou muito mal para responder, saber onde é que ele mas isso, do meu ponto de vista, nem é um problema, porque depende muito da organização. Eu tinha um CEO que me dizia, se nós colocar o código em produção, eu vendo a feature. Se nós colocar um bug em produção, eu vendo a feature, o fix do bug.
Pois, ok, exato. Isto depende muito da organização. Obviamente que há limites para tudo, não é? Sim. Mas numa organização, numa escala do Ricardo, isto não é aceitável. Chega um momento em que tu estabeleces um contrato, em que tens a cadeia de dependência é tão grande que tu tens que contratualizar o tempo da resposta. Sim, exato. Sim, acho que tens problemas mesmo de escala, não é? Se tens já 50 ou 100 serviços e cada equipa faz o standard login que quer, nem um standard, e faz o login que quer, e depois tu queres saber, nem tens correlation ID, não tens nada, é impossível perceber o que é que se passa, não é? Tipo, da pessoa que fez o tal pedido inicial, fica perdido, lost in translations, não é? Tipo. O que sempre me fascinou, sempre nas empresas grandes, foi sempre a dinâmica social. Mesmo nos mais clássicos, na banca, etc., em que usam tecnologia de 20 anos atrás, a dinâmica entre equipas e a organização, dentro da organização, a forma que muda muito, para mim é fascinante. E isso porquê? Porque é escala. A escala é... Mas agora, uma pergunta que quero deixar é, por exemplo, nós quando nós começamos aqui a nossa jornada, em busca de maior visibilidade e observabilidade, foi uma das coisas que eu me deparei, foi interessante, que eu já tinha reparado em empresas que tinha passado, é que não há nenhuma empresa que eu conheça até o momento que usa uma única ferramenta de monitorização. Só uma. E eu comecei a pensar nisto e pensei, ok. E depois eu li um pequeno livro, não é o Monitoring para Dummies, mas é Practical Monitoring, que é uma introdução muito boa. E, aliás, eu aprendi a melhor dica, que é começar sempre da perspectiva do utilizador. E a resposta que ele dá para esta pergunta é muito interessante. Porquê? Porque não há nenhuma ferramenta desenvolvida no mundo que responda aos nossos problemas, porque o nosso problema é único. Por isso, nunca haverá uma ferramenta. E é normal que nós vamos ser... Naturalmente, nós vamos... Tipo, nem que sejam duas ferramentas. Eu já trabalhei com duas grandes, tipo o Datadog, o New Relic, em que fazem 30 por uma, mas há sempre aquele use case em que as ferramentas não foram pensadas. Então nós vamos ter que suportar esse use case, porque é importante para nós. A nossa história, o nosso contexto é tão único que a nossa pipeline será sempre um portfólio de ferramentas. Uma composição para responder ao contexto particular, exato. Sim. E vocês, Ricardo, então, para os desafios da escala? Construindo aqui num bocadinho do que o Eduardo estava a dizer, nós já temos uma escala relativamente grande, já somos... Obrigado pelo vosso tempo. Espero que essa partilha de experiências tenha sido útil e seja acionável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qunit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio só fazendo subscribe. Até a próxima!